Muito bem, nesse episódio 152 do Vozes do Planeta, eu tenho a honra de ter uma sumidade em zona costeira, em litoral brasileiro. Hoje eu vou conversar com a professora Yara Scheffer Novelli. Ela é professora sênior do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, sócia fundadora do Instituto Bioma Brasil, membro da Liga das Mulheres pelo Oceano, mas, sem dúvida nenhuma, aqui eu tenho mais umas 2 páginas de currículo dela. É a grande autoridade para falar sobre zona costeira e especificamente restingas e manguezais neste episódio especial. Yara, eu não tenho mais palavras para dizer a minha emoção e a honra de ter a tua voz hoje aqui no Vozes do Planeta. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu acho que essa honra, esse sentimento é recíproco, porque vocês da Liga têm um grupo que eu admiro demais. Ana Paula, Leandra, Beatrice, sei lá, muitos nomes, não quero esquecer de nenhum, mas são esses que vieram assim rapidamente à memória, mas estar nesse conjunto de mais uma frente em termos de melhor conhecer a nossa zona costeira, nesse caso, e o funcionamento do sistema costeiro marinho. É uma área tão vasta, com tamanhas peculiaridades, que é trabalho para um grupo, é trabalho de grupo, não é trabalho de um sozinho. Que ótimo. Bom, aqui no Vozes, Yara, no Vozes do Planeta, no podcast, a gente sempre traz uma personalidade, uma convidada, um convidado, justamente para a gente esmiuçar, para a gente bater um papo sobre natureza. No fim das contas, o nosso papo é sempre sobre natureza. E a gente teve uma semana bastante tumultuada com relação a essa votação do CONAMA, né, que agora, né, a última notícia, eu estou gravando isso aqui no meio da semana, a última notícia é que a gente teve uma liminar, né, suspendendo essa revogação das resoluções do CONAMA e tal. Então, nosso grande objetivo hoje é a gente contar da importância das restingas e manguezais para a nossa vida, para o Brasil, para o desenvolvimento econômico, para a proteção da linha de costa. Então, minha primeira pergunta, Yara, é com relação à sua relação com estes ambientes, né? Como eu coloquei na apresentação, você é uma sumidade, você é a grande referência nacional em estudos sobre esses ambientes. Quando que eles entraram na tua vida, Yara? Há muito tempo, desde pequenininha. Não, eu não sei se vocês viram, eu tive a oportunidade de fazer uma live sobre a minha linha de vida, desde muito pequena, porque uma série de coincidências, que eu não acredito em coincidências, mas uma série de momentos durante o meu desenvolvimento, o meu ciclo de vida, quase que mostravam um destino, o destino para mim. Então, eu nasci na Praça Gabriel Soares, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. A Praça Gabriel Soares é uma homenagem a Gabriel Soares de Souza, o primeiro escriba que descreveu os manguezais brasileiros, logo após a chegada aqui. Então, tem um trabalho de 1587 do Gabriel Soares de Souza descrevendo os manguezais brasileiros. Então, eu nasci na Praça Gabriel Soares, número 7, Casa 5, que era uma vila, é uma vila, e daí venho eu. Meu pai sempre foi um amante do mar. O nosso primeiro barco, o Spray, ele estava pronto e eu estava com 6 meses de idade. Então, eu comecei a andar no mar já. Então, essa foi a minha vida, esse é o meu passado, a convivência com o mar, com alguém com uma família, porque nós éramos unos, papai, mamãe, meu irmão e eu, éramos 4 aficionados, primeiro sem saber que éramos aficionados, mas o fim de semana no barco, papai trabalhava em fábrica,
A fábrica tocava o apito às 11h40 da manhã no sábado, nós já estávamos com os sacos todos prontos para ir para o carro, ir para o Yacht Clube do Rio de Janeiro, onde ficava o spray, e passávamos o fim de semana dentro da Baía de Guanabara. Nas férias, nós passávamos 2 meses inteiros na Ilha Grande, morando no barco. Então, esse convívio era algo espontâneo, natural, não era pensado, eu vou ser uma... Nem havia ecologismo, nem ambientalismo, mas o nosso convívio era natural, com os pescadores, comendo na casa da família de japoneses, comendo na casa dos pescadores brasileiros. Só havia 2 famílias nessa praia do Pouso de Palmas, que nós passávamos os 2 meses. Tínhamos até uma poita lá nas Palmas. Quer dizer, era o momento, era assim. Fomos 2 vezes a Buenos Aires, para a regata Buenos Aires-Rio. Mamãe e eu voltávamos de avião, meu irmão correu as 2 regatas. Então, veja, eu acredito que está no sangue, não vou dizer que está no DNA, porque é ridículo isso, mas faz parte das nossas hemácias esse sinal para o mar, é o salino, é o nosso grau de salinidade. Na hora da faculdade, da escolha da faculdade, eu fui para a História Natural. Eu queria Educação Física, mas aí eu gostei da História Natural. Fui para a História Natural buscando tudo, porque eu gostava de tudo e eu queria experimentar tudo. Na zoologia, na botânica, só a genética que eu não era muito ligada. Mas zoologia e botânica, geologia, porque antes de entrar na faculdade, fui com meus pais a Ouro Preto, ver a Escola de Minas. E eu queria ser geóloga, mas o grupo lá do centro acadêmico deles, quando disseram assim, eba, vai ter uma mulher que quer vir fazer geologia. Oh, não! Naquela época não se fazia isso. Eu digo, não, essa Escola de Minas, não, isso é perigoso, isso é perigoso. Então, imagina, 1961, eu ir para o meio de Ouro Preto, eu gostaria de ter ido, mas aquela recepção calorosa me dissuadiu. Então, fui para a História Natural, gostei demais, experimentei desde curso de mergulho, autônomo, tudo que tinha abertura. E quando eu me formei em 65, a única coisa que eu tinha certeza, eu não queria ser professora, eu não queria ter que dar aula. Então, apareceu um curso de oceanografia, sob a égide da Unesco, embarcada no navio oceanográfico Almirante Saldanha. Passei 45 dias embarcada num curso internacional de oceanografia no Almirante Saldanha. Imagina, 15 dias depois, eu estava fazendo pós-graduação no Instituto Oceanográfico da USP, em São Paulo. Que maravilha! Agora eu te passo a palavra. Que maravilha, né? É um processo natural, como você colocou, né? É quando a gente não sabe se a gente já foi moldado, né, para fazer, né? É um processo natural. Bom, a gente chega num momento, Yara, que eu gosto muito de pedir essa exaltação para a natureza brasileira, porque eu acho que, às vezes, a gente não se reconhece nos ambientes, e quando a gente não se reconhece, não tem como amar, não tem como proteger, né, a grande maioria, né? Você falou agora desse seu processo natural. Vamos falar agora sobre a beleza dos manguezais e a importância no mundo dos manguezais brasileiros, porque isso é um outro ponto que também pouca gente conhece, que a gente tem a maior extensão contínua, que na Amazônia, imagina, tem gente que nem consegue imaginar que a Amazônia tem mar, muito menos que a Amazônia tem mangue. Não é isso, Yara? A gente tem uma grande importância global com os manguezais brasileiros. Você está falando com alguém que teve uma expedição nacional aos manguezais do Amapá, na estação ecológica
de maracá, jipioca. Então, nós trabalhamos lá e aquilo, a grandeza dos manguezais na região norte do Brasil é algo que impressiona e intimida. Intimidam as amplitudes de maré, intimida a estrutura dos bosques de mangue e intimida a nossa pequenez. Como somos pequenos ao pretendermos assumir o domínio humano sobre os processos naturais. Então, quando você vê 2 vezes por dia uma maré de amplitude de 9,5 metros, você diz, eu não sou nada. Na região do Salgado, do Pará, você vê e você tem que cronometrar o seu tempo, quanto tempo eu posso ficar no mangue. Porque os 5,5 metros da pré-mar vão te pegar lá e você vai ter que comer turu. Essa era uma coisa assustadora para mim. Tem que comer turu se eu ficasse presa pela maré. Então, eu não consigo também delimitar o que é o manguezal, o que é a praia, o que é a zona costeira, o que é o estuário. Eu não vejo limites. Então, o fato do IBGE ter nos apoiado profundamente na criação do sistema costeiro marinho, porque queriam que houvesse o bioma marinho. Não tem bioma marinho. É um sistema, não tem limites, não tem fronteiras, está tudo interligado, tudo conectado, e o que você fizer a um vai pagar pelo outro. Então, eu não consigo ver a nossa riqueza brasileira, inclusive, sem considerar que não tem limitação entre zona costeira e Amazônia, zona costeira e Pantanal. Nós temos a evaporação do mar, que vai ser chuva, e na Amazônia vai ser rio flutuante, rio voador, em cima do Pantanal. Está tudo conectado. Essa grandeza do Brasil, a felicidade de não termos sido compartilhados, todos picadinhos em vários países, nós temos que agradecer aos nossos primeiros gestores. Os gestores europeus portugueses souberam fazer uma administração desse território, embora estivessem vindo de uma pátria muito pequena. Portugal é pequeno territorialmente, já era pequeno, mas ele tinha as potências de além-mar. E esse grupo do além-mar dava a eles perfeitamente a noção do todo. Não dividiram o Brasil. Não dividiram. E não é agora que nós vamos dividir. E não vai ser agora. Nós vamos dividir. Exatamente, né? Essa conectividade, eu achei muito bonito o que você falou, acho que exemplifica muito bem, né? Não é um bioma, é um sistema, né? E desse sistema, a gente tem, por exemplo, eu fiz uma reportagem com a Beatriz Padovani e acompanhando ela em comunidades de pesca, com o mero, no mangue, no Recife de Coral, mergulhando no mar profundo, né? E aí eu fazia essa associação, não é à toa que ela trabalha em todos esses sistemas, porque no mangue nasce 90, não sei, tem essa máxima, né, que 90% da vida marinha, né, tem de certa forma a sua origem, né, nos manguezais, depois tem um período de estacionamento ali nos recifes de coral e depois alguns peixes já se lançam para o mar profundo. Então, é um sistema extremamente conectado e delicado, não é isso, Yara? Muito frágil, muito frágil. Essas linhas de conexão são frágeis, porém elas têm uma autoadaptação constante. Esse sistema de conexão é refeito a cada instante. Então, o processo vida é um processo, a vida
entre todos esses sistemas é um processo constante, é uma otimização do uso das energias subsidiárias. Então, você usa energia do sol, energia das marés, o fluxo das correntes marinhas, tudo isso está sendo otimizado sem perda de tempo. Veja, os manguezais estão presentes há 60 milhões de anos, juntamente com os corais que formam os recifes, com as gramíneas que formam as pradarias marinhas. Gente, se eles não fossem autossuficientes, não teríamos os representantes que temos hoje em dia a nível mundial. O Brasil é parte do todo. Agora, as partes são muito maiores que o todo. Quando você soma, o todo é algo infinitamente grande. A gente teve uma entrevista aqui com o Antônio Nobre, que aí ele falava justamente da película de Gaia, né? De que essa película de Gaia, que demorou 4,4 bilhões de anos, a gente está conseguindo, nos últimos 200 anos, enquanto humanidade, impactar profundamente. Então, minha pergunta agora era com relação aos principais impactos, né, dentro dessa visão, dentro dessa maravilhosidade, né, como você acabou de colocar, né, de 60 milhões de anos que os manguezais estão aí, os recifes de coral estão aí, e nos últimos 200 a gente tem conseguido impactar profundamente, né? Hoje no Brasil, quais são os principais impactos que você vê dentro desse sistema tão delicado? Numa escala macro, eu vejo a falsa ideia de que o homem conseguiria controlar tudo. Então, ele atua como se ele fosse o maior, o que ele não é. Então, ele atua como o poderoso nas nossas florestas e nos nossos ecossistemas terrestres. Ele desrespeita os princípios naturais, ele pretende atuar contra o processo de automanutenção de funcionamento, ele desconhece que os rios não são apenas um córrego, um curso d'água que vai de um lado para o outro. Os rios são ecossistemas. Então, o rio tem altura, largura, correnteza. Rios são entidades completas. Rios são formados por complexo maior, bacias hidrográficas. Tudo isso conecta com o mar. Então, se nós formos ver o desrespeito, seria autocrático. Um desrespeito autocrático que presume que o homem, esse ser bípede ambulante, esse bípede não pode nada, mas ele crê que pode. Ele crê que domina. Então, qualquer forma de alteração dos processos naturais é uma forma de intervenção, é uma forma de perturbação da ordem, uma forma de perturbação do ciclo natural da vida, que começou há 4,5 éons atrás. Então, e esse Gaia, esse corpo vivo, vai continuar independentemente dessa superioridade do bípede humano. O bípede humano vai passar, as baratas vão continuar dominando, os répteis vão continuar dominando, os mosquitos, maruins, pólvora, o que seja, vão continuar dominando, porque eles atuam de acordo com os processos da vida. Sabem os momentos de eclodir, sabem o momento de ser larva e sabem o momento de se encapsular. O homem não. O homem não aprendeu. E ele vai continuar perturbando, construindo marinas onde não pode, resorts onde não pode, carcinocultura onde não pode, porque onde construir a carcinocultura? Nas águas interiores. Onde botar os resorts? Não ali na beira da água,
lançar o esgoto in natura nas praias que seriam para turismo, que ficam verdes. Você já viu as praias ecológicas do Nordeste? Tudo verde, de esgoto. Então, isso é impacto ambiental. Qualquer ação que desrespeite o ciclo em que as coisas vêm funcionando há 4,5 anos. A gente trouxe também aqui no programa, é muito bonito te ouvir, né? Apesar de estar nesse momento, né, acho que desespero, né, de pedir pelo bom senso, né, de quem governa, pelo bom senso da sociedade para defender a natureza como algo de todos e de todas, que não é partidário, né? A questão ambiental nunca pode ser partidária. E a gente me traz referência muito sobre outras conversas, né, que a gente teve aqui no podcast, como, por exemplo, do Amir Klink. Você estava falando da questão, basicamente, do tempo, né, de como é que esses seres bípedes estão acelerando o tempo por uma sociedade de consumo, por uma sociedade que não se sustenta de recursos naturais, né? A gente está acelerando processos. A carcinicultura é querer produzir mais rápido um tipo de camarão em cima de que só algumas pessoas vão poder comer e que não pode esperar o processo natural, né? De que vem já do mangue, todos o que esses ambientes podem nos oferecer dentro do tempo da natureza, né, Yara? Como é que você tem visto essa nossa sociedade de consumo se acelerando em cima de Gaia? Eles têm um falso entendimento do que é desenvolvimento e do que é crescimento. O crescimento, sempre alguém ganha e muitos perdem. No desenvolvimento, todos ganham. Certo? No crescimento, se mede preço. No desenvolvimento, se mede valor. Então, no preço, você precifica o ganho econômico. No desenvolvimento, você tem a glória dos valores amealhados. Você não quer perder valores. Não é um monte de dinheiro. Você ter um manguezal de pé, o quanto ele tem de valor, valor cultural, valor como alimento, valor como de sustentação, valor de provisão, né? Então, isso é valor, ou são valores gratuitamente ofertados para nós e gratuitamente ofertados para quem sabe conviver com esse processo. Quem atravessa esse processo buscando dinheiro, ganhos monetários e crescimento a qualquer custo, vai ficar sem nada. Yara, eu poderia ficar aqui 50 horas e a gente falando e te ouvindo, principalmente. Eu queria trazer um pouco do seu conhecimento agora para algo global, que também, aí contando com a participação brasileira, com a biodiversidade, né, com que a gente ainda tem, e tem muito ainda para ser conservado, tem muito ainda para se lutar para conservar, que é com relação à crise climática, né? A relação da zona costeira, desse sistema, dos manguezais, como também acho que falta ainda muito desse reconhecimento e do entendimento popular sobre essa importância desses ambientes conservados frente à crise climática, né? Então, qual que é o papel deles, dos manguezais especificamente, as restingas e a zona costeira, nesse momento onde a crise climática vem aceleradamente, já estamos vendo as consequências? Quando a gente vê a busca por satélites cada vez mais potentes, mais inteligentes, nós esquecemos que todo o nosso sistema costeiro marinho, a nossa borda continental, praias costeiras, restingas, manguezais,
são indicadores dos processos das mudanças climáticas de grátis. Eles não cobram para te mostrar que está havendo erosão. O mar está comendo a praia, o mar está chegando na restinga, está salinizando a restinga. Ao mesmo tempo que ele come a frente do mangue, a borda do mangue, o mangue está avançando para trás, ocupando as áreas de apicum, que é uma feição de reservatório do mangue. O reservatório, o bolsão que protege a área, todo o ecossistema do manguezal está ali, para o manguezal voltar a ocupar em direção à terra, à medida que o nível do mar está subindo. Isso já aconteceu muitas vezes. O nível do mar já subiu, já baixou, já subiu, já baixou. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas nós sempre tivemos os apicuns para garantir essa dinâmica costeira. As restingas, da mesma forma, elas sempre tiveram espaço na planície costeira para avançar e recuar. As praias, uma praia de tombo é diferente de uma praia plana. Tudo isso, se você perguntar a qualquer pescador, qualquer caiçara, qualquer marisqueira, eles vão te descrever os processos oceanográficos, sem nunca ter sentado numa carteira de pós-graduação. Sobre a absorção de carbono, é verdade isso? É nessa potência? Tem um pouco da literatura que eu tenho visto acadêmica, uns falam que, por exemplo, uma árvore de mangue pode absorver, às vezes, até 3 vezes mais do que uma árvore amazônica. E aí, se a gente for pensar nisso, então o impacto do desmatamento do mangue é brutal com relação também à emissão de carbono. É isso mesmo, Yara? Brutal, porque o manguezal, ele fixa carbono, ele incorpora o carbono e estoca. Na hora que você elimina aquela cobertura vegetal e você expõe aquele substrato, que era que estava fixando todo esse material, o que sai é metano, que é muito pior do que o gás carbônico. Então, quando você elimina cada elemento da cobertura vegetal de um manguezal, você está disponibilizando metano. E é isso que a carcinocultura faz, quando desmata um manguezal para pôr tanque de cultivo de camarão exótico, certo? Então, o cultivo do camarão exótico num terreno que era do manguezal, ele já eliminou, permitiu que o metano que estava ali acumulado fosse dispersado para a atmosfera. Bom, e esse final é justamente para você, ouvinte, que está nos acompanhando até agora, entender não só a importância e a beleza do mangue, mas como o seu comportamento, o seu consumo também tem a ver com isso. Então, quando você está consumindo algum tipo de peixe ou está consumindo um camarão que você não sabe a procedência ou se aquilo realmente contribuiu, é a mesma coisa do que quando a gente está falando do controle da rastreabilidade da carne na Amazônia. É a mesma situação, não é isso, Yara? Acho que se torna cada vez mais importante a gente entender enquanto o nosso consumo também está impactando esses processos que estão impactando a zona costeira, né? Exato. Então, eu gostaria de deixar isso para cada um dos seus ouvintes pensar. Não atue como Cláudia, como Joaquim, como Pedro, como Maria. Atue como Homo sapiens, atue como espécie, como a espécie que quer deixar seus descendentes. Eu sou vovó, eu tenho uma neta, quero muito deixar para meus descendentes algo, se possível, melhor do que o que eu estou convivendo hoje. Os indígenas tradicionais americanos, eles pensavam em 7 gerações futuras, todas as vezes que tivessem que tomar alguma decisão. O presente deles considerava 7 gerações futuras. Não pense como um cidadão, pense como espécie.
Muito bonito. Eu queria agradecer hoje, então, essa aula que a gente teve, e principalmente essa conversa muito inspiradora, né? Da gente seguir lutando, lembrando, o ambiente ecologicamente equilibrado é um direito constitucional também. Ou seja, como eu falei agora há pouco, não é uma questão partidária, é uma questão da Constituição brasileira, né? Quer complementar, Yara? Eu acho tão importante porque a gente esquece dessas associações, o que é de todo mundo. A zona costeira brasileira é patrimônio nacional. Ou seja, gente, haja como uma espécie responsável. Muito bom. Hoje, então, tive a honra, a gente teve a honra de ouvir a doutora Yara Scheffer Novelli neste episódio 152 do Vozes do Planeta. Yara, um grande prazer, muito obrigada. Microfones abertos aqui para o Vozes do Planeta para a próxima e bem-vinda à Liga. Amo a todos vocês que se juntam, fazem parte de um coral maravilhoso, sempre buscando honrar os nossos ideais. Obrigada.